Os asteroides voando por aí às vezes são como um jogo feroz de queimada em que você nunca sabe quando algum deles pode ir em sua direção. Portanto, é possível apenas rastrear a situação e esperar pelo melhor. Para descobrir o risco, cientistas de diferentes organizações precisam estudar as posições e as trajetórias dessas rochas que se aproximam do nosso planeta, especialmente aquelas com pelo menos 1 quilômetro de largura. E a boa notícia é que nenhuma provavelmente nos atingirá pelo menos nos próximos 1000 anos. Ufa! Para nos dar uma ideia de seu poder, os cientistas fizeram um experimento para simular o impacto de um asteroide tão gigantesco. A energia liberada pela colisão seria de impressionantes 100.000 megatons. Seria como detonar 15.000 toneladas de dinamite. Além disso, se um asteroide tão grande nos atingisse, a Terra esfriaria significativamente por causa de todos os detritos que entrariam na atmosfera e bloqueariam a luz solar. Nesse caso, as plantas não conseguiriam obter seu combustível e, portanto, todos estaríamos em apuros, tanto os seres humanos quanto os animais. Felizmente, esses impactos são bastante raros. Quanto maior o asteroide, mais tempo ele leva para colidir com a Terra. Por exemplo, estima-se que os que tenham diâmetros de pelo menos 1 quilômetro atinjam nosso planeta uma vez a cada 700.000 anos. E se estivermos falando dos maiores, com cerca de 5 quilômetros de largura, bem, a previsão é de que se choquem apenas uma vez a cada 30 milhões de anos. Muito bem. Mas espere, não fique muito relaxado ainda. Os astrônomos se concentram nos realmente grandes, porque esses são os que podem condenar nosso planeta se nos atingirem. Sim, você acertou, tipo dos dinossauros. Mesmo que um deles não nos apague completamente, o dano ainda seria enorme. Portanto, ainda há alguns vagando por aí e precisamos ficar de olho para ver como podem evoluir com o tempo. Os cientistas têm um modelo de rastreamento em que se concentram nas partes da trajetória de um asteroide que se aproxima da Terra para verificar se a rocha espacial representa um risco para nós. E parece que pode haver um deles, o 7482, 1994 PC1, com 1.100 metros de diâmetro, que pode representar algum risco. Ele deve se aproximar de nosso planeta nos próximos 1000 anos. E quando digo risco, significa que há uma chance de 0,0151% de chegar a uma distância Terra-Lua. Ele já passou por nós em 2022, mas tivemos sorte porque estava longe o suficiente, 1.900.000 quilômetros. Eu diria que podemos relaxar quando se trata de cenários de asteroides, por enquanto. A colisão de um deles com a Terra seria algo novo para a humanidade, mas não para o próprio planeta. Como eu disse, não houve muitos desses grandes, mas ainda assim eles tiveram enormes consequências. O primeiro que vem à mente da maioria das pessoas é obviamente o dos dinossauros, tão grande quanto uma montanha, que atingiu nosso mundo há cerca de 66 milhões de anos, perto da península de Yucatán, no México. Foi um caos. Tempestades de fogo globais e tsunamis estavam por toda parte. A poeira estava bloqueando o sol e a rocha vaporizada liberou enxofre, o que levou à chuva ácida e à acidificação dos oceanos. Mas houve um cara ainda maior que veio antes desse. Há cerca de 2 bilhões de anos, um asteroide gigantesco colidiu com o nosso planeta e deixou uma enorme cratera na África do Sul, a que conhecemos hoje como Vredefort. E parece que esse carinha pode ter sido ainda maior do que pensávamos originalmente, 2 vezes mais largo do que a rocha espacial que apagou os dinossauros. A Vredefort é confirmada como a maior cratera visível na Terra, com um diâmetro de cerca de 160 quilômetros. No entanto, ela costumava ser ainda maior quando se formou, talvez até com 250 a 280 quilômetros de diâmetro. É difícil descobrir seu tamanho real, porque vem sofrendo erosão nos últimos 2 bilhões de anos. Pense nisso como se estivesse cortando camadas da borda de uma tigela. O diâmetro fica menor a cada fatia. Quando o asteroide de 12 quilômetros de largura que exterminou os dinossauros atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos, causou uma destruição maciça. Incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e tanta cinza e poeira que alterou o clima da Terra. Isso tudo fez com que cerca de 75% da vida por aqui fosse extinta. Já o que criou a cratera Vredefort não era apenas maior, mas também viajou a uma velocidade maior, o que significa que as consequências podem ter sido ainda piores. Mas esse fato ocorreu há muito tempo e os seres vivos eram diferentes naquela época. Talvez fossem algumas bactérias que nem perceberam que algo incomum estava acontecendo. A Terra não é a única. Muitos impactos também ocorreram em nosso sistema solar. Por exemplo, em nossa vizinhança próxima. Sim, indo para Mercúrio e sua enorme cratera chamada Bacia Caloris.
Ela mede cerca de 1.500 quilômetros de diâmetro, o que é mais do que o estado do Texas. Há um anel de montanhas imponentes ao redor dela, o que a torna ainda mais impressionante. É possível ver cores diferentes na imagem em mosaico da bacia. Elas nos dizem mais sobre a geologia do local. As partes alaranjadas representam a lava que inundou a bacia. Esses fluxos cobriram a superfície original e adicionaram a tonalidade laranja específica. E depois que a lava inundou a bacia em Mercúrio, crateras menores se formaram no topo da superfície. Elas escavaram o solo e revelaram um material escondido. Parte dele é de cor azul e pode ser uma pista sobre como era o piso original antes de ser coberto pela lava. Vênus, o planeta mais quente do nosso sistema solar, tem uma atmosfera espessa que vem com um sistema de defesa muito bom contra rochas espaciais. Ela é tão densa que queima a maioria dos meteoros antes mesmo que atinjam sua superfície. Como resultado, você não verá tantas crateras visíveis em Vênus quanto em outros planetas rochosos do nosso sistema solar. Mas Vênus ainda tem algumas cicatrizes que podem nos contar sobre alguns impactos sérios que aconteceram lá, e uma das maiores que conhecemos é a cratera Meade. Ela é enorme, com cerca de 270 quilômetros de diâmetro. O solo interno é relativamente plano e um pouco mais brilhante do que seus arredores. É possível que o buraco tenha sido preenchido com uma mistura de rocha derretida após o choque, e talvez até com lava da atividade vulcânica em Vênus. Quer ter uma ideia de como seria a Terra sem sua camada protetora chamada atmosfera? Basta dar uma olhada na Lua, cuja superfície está repleta de crateras de impacto. A Tycho é uma das que são possíveis de notar facilmente. Quando você olha para a lua cheia, pode identificá-la como um círculo distinto com raios brilhantes que se irradiam ligeiramente para fora do centro, no lado inferior esquerdo. Essa cratera, de 85 quilômetros de largura, tem um belo pico central no meio, encimado por uma rocha intrigante, com um tamanho impressionante. Ela ocuparia cerca de metade de um quarteirão típico de uma cidade aqui na Terra. Quando falamos de crateras, definitivamente não podemos deixar de lado Marte. O planeta vermelho tem uma atmosfera muito mais fina do que a da Terra. Quando as naves espaciais se aproximam de lá, elas contam com a atmosfera para desacelerá-las. Mas essa ainda não é espessa o suficiente para proteger completamente Marte de todas as rochas espaciais que estão chegando o tempo todo. De julho a setembro de 2018, uma mancha escura apareceu no polo sul do planeta. Ela consiste em 2 padrões distintos. Uma teoria diz que o de explosão maior, de cor mais clara, pode ser o resultado de uma onda de choque de impacto que raspou a superfície de gelo e gerou ventos que se espalharam. O padrão de explosão interno, de cor mais escura, ocorreu porque o objeto impactante conseguiu penetrar na fina camada de gelo. Ao atingir a superfície, lançou areia escura e detritos em todas as direções.